Shalom, queridos. Vocês lembram do que eu falei, meus queridos discipuladores e queridos discípulos? Eu falei a importância que nós temos em estar trazendo assuntos que vai facilitar o discipulado. Claro que vai facilitar o discipulado você ter olhos saudáveis. E Deus deu toda a condição de você ter esses olhos saudáveis. Veja aqui como é que funciona. Olho é um dos órgãos mais surpreendentes por sua admirável precisão e seu elevado rendimento. Todos os músculos do olho se encontram em contínuo movimento para realizar três funções simultâneas necessárias para a visão. Primeira delas, exploração do campo visual. Segunda, a abertura e fechamento da pupila, segundo a quantidade de luz. Terceira necessidade, modificação da curvatura do cristalino, segundo a distância do objeto, de forma que esse veja nítido. Então, queridos, é possível fazer um discipulado maravilhoso sem cuidar dos olhos? Nós temos que cuidar do corpo inteiro, porque é templo do Espírito Santo. Então, nós sabemos que um discipulado, nós temos que nos envolver com a vida do discípulo, para que ele tenha uma condição de vida maravilhosa, ele alcance o que Jesus Cristo disse, que a vida que ele traz é vida de abundância. Ele fala isso acreditando que você observa os princípios, os estatutos, as leis morais, tudo isso vem de Deus e Jesus não veio para destruir as leis, veio para cumprir. Se ele cumpriu é porque é bom. E agora que nós temos o Espírito Santo, vamos estar envolvidos com tudo aquilo que Deus ensinou, que tudo que ensinou para Israel foi para o bem. Então não se esqueça, no discipulado de excelência, a gente se envolve com a vida dos discípulos, sim. Vê as suas necessidades, principalmente porque cada necessidade dessa vai influenciar no ganhar, consolidar, discipular e enviar. Se a gente não estiver bem, não pode fazer isso com excelência. Então, não se esqueçam disso. Eu estou falando para começar sobre os olhos. E depois nós teremos mais outros esclarecimentos para termos um corpo saudável e fazer um discipulado de excelência. Porque nós recebemos a Jesus e o comando que ele nos deu, se você quiser ser amigo dele, ele diz, faça o que ele manda. Vós sois meus amigos se fizerem o que eu vos mando. E que ele manda o quê? Ele manda que nós façamos discípulos. E como fazer discípulos de uma vida sem qualidade? Pode fazer. Porém, as pessoas vão ficar olhando para você dizendo, ele está cuidando do outro e não se cuida. E a obra do Senhor é completa. Ele diz que é para amar o próximo como a si mesmo. Então, nós vamos cuidar das vidas, na sua vida física e espiritual, e vamos também ter cuidado conosco, sermos referenciais na vida dos nossos discípulos. Hoje nós ainda estou pensando em Isaías, um profeta maravilhoso, não foi? O livro de Isaías foi maravilhoso, e toda a Bíblia é maravilhosa. Hoje é Jeremias capítulo 5. Jeremias 5. O Senhor Deus continua fazendo sua denúncia contra o povo. Ele aponta a grande rebeldia deles como nação em relação aos seus mandamentos, o comportamento deles é carregado de pecado e o temor desaparece completamente, o Senhor não os reconhece. Por isso, mais uma vez, ele reforça que um grande exército virá e os cercará, e eles servirão como escravos em uma terra estranha por causa do seu procedimento ímpio. É muito importante que tenhamos em mente que todas as nossas decisões e atitudes têm suas consequências. Tudo que você decide tem consequência, e não é só para você, para as pessoas que estão ao seu redor.
Elas também são influenciadas, sofrem pelas suas decisões. A vida longe de Deus é impiedosa e má, impiedosa e má. Não há benefícios do Senhor, apenas porções mínimas de misericórdia. Se você deseja desfrutar de todo o bem de Deus, guarde a sua palavra e o ame de sincera e profundamente. Então é isso que nós temos que fazer, amar ao Senhor sincera e profundamente, para nós usufruirmos dos benefícios, das bênçãos, das maravilhas que Ele nos traz. Em Jeremias 5, de 1 a 3, vemos que Judá seria julgado por causa de sua corrupção. Deus enviou Jeremias a Jerusalém com o objetivo de encontrar alguém obediente à sua vontade. Ele tinha que encontrar apenas uma pessoa que tratasse honestamente com seus irmãos israelitas ou que buscasse ativamente a verdade. Se ele pudesse encontrar apenas um, Deus perdoaria esta cidade. Infelizmente, a busca de Jeremias foi menos frutífera do que a feita em Sodoma. Gênesis 18, 22 a 23. O povo recusou a correção e seus rostos eram mais duros que pedra, indicando sua teimosa recusa em arrepender-se. Agora, Jeremias aqui está falando que o povo recusou e que Jeremias não foi bem sucedido na sua busca de alguém que estivesse realmente querendo Deus. Em Sodoma e Gomorra, em Gênesis 18, de 22 a 23, pelo menos foi encontrado uma família. E Jeremias não teve esse privilégio. Para você ver até que ponto Israel chegou, até que ponto Judá chegou e até que ponto vai o amor do nosso Deus. Toda a Bíblia mostra o amor incondicional de Deus. Não merecemos nada. Ele está sempre atrás de nós, buscando uma chance, pelo menos um arrependimento. Que pelo menos não, é o principal. O arrependimento. Deus está sempre disponível a perdoar pecados. Mas o povo nem se arrepender do pecado queria. Não é diferente hoje, porque arrependimento muda de atitude. Se a pessoa está arrependida, não vai fazer mais. Eles estavam sempre fazendo, então estavam brincando de Deus. Hoje também não é diferente. Nós estamos como igreja fazendo a mesma coisa. A gente pensou que na pandemia, eu pensei isso, sinceramente, que depois da pandemia nós não seríamos os mesmos. Estaríamos numa outra dimensão. Os cultos de oração estariam sendo de segunda a segunda. Todas as vezes que se encontrassem para orar no templo, eu imaginava que agora ia ser uma grande multidão de um povo orando, concordando, oração de concordância, porque você vai me dizer, mas eu posso orar em casa, mas a necessidade de comunhão e concordância daquilo que nós pedimos a Deus. Nós oramos em casa, adorando o Senhor, fazendo nosso momento de intimidade com Ele, e também podemos estar fazendo oração de intercessão, mas você sabe muito bem o poder de oração que há quando você se junta com seus irmãos, mas mesmo assim, depois da pandemia, as pessoas ainda continuam com os templos fechados, ainda continua o Hospital de Deus atendendo só à noite. Durante o dia, eu nunca vi o hospital que nós temos na parte física, estou falando do hospital espiritual que é a igreja, mas o hospital físico, eles estão o dia e a noite abertos, né, para a cura do corpo. Agora, o hospital, que é mais importante, que é a igreja, que é para a cura do espírito e também do corpo. Mas só que o hospital, que é a igreja, é as duas coisas. O hospital comum, para os seres humanos, é cura de doença. Mas a igreja é a cura principal, espiritual, e também a cura do corpo. Quantas pessoas enfermas passam na porta da igreja desesperada, não conseguiram a consulta, não conseguiram chegar no horário, um monte de coisa pode acontecer e não tem a porta da igreja aberta para fazer, para receber a bênção do Senhor. E aí seria o que aconteceria se fosse assim?
Se nós fizéssemos isso, o que aconteceria? Só aí já estaríamos ganhando uma grande parte de discípulos. Uma pessoa passa desesperada, entra no templo, encontra um grupo de pessoas orando. A pessoa ora, ela sai dali tranquila, confiante que ali está resolvido o seu problema. Ela volta, você começa a evangelizar. Já teria aí um grande número de pessoas se nós estivéssemos assumindo a responsabilidade que Jesus nos entregou. A minha casa é chamada casa de oração. É Mateus 21, versículo 13. Tudo que eu falo, se não tiver, se você não sabe, vai procurando que você vai encontrar na palavra. Então, tá vendo vocês? A gente não tem que criticar Israel, achar misericórdia, que povo era esse? A mesma coisa a gente faz com Eva. Meu Deus, que mulher foi aquela? Como é que ela foi fazer isso? Nós estamos fazendo o mesmo. Se novamente o Senhor colocasse qualquer um de nós no Éden, nós faríamos a mesma coisa que eles fizeram. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos olhar para cima, onde Cristo está sentado, à destra do Pai intercedendo por nós. Vamos visualizar isso pela fé e vamos considerar tudo que Ele já fez por nós. Eu, você, nós devemos voltar ao primeiro amor. Temos que fazer a obra do Senhor, temos que ter amor pelas pessoas, paixão pelas almas. Os lugares marginalizados onde eu vou, dá dó de se ver. Presos pelo diabo, numa vida miserável, precisando ser libertos. Nós estamos ali, duas células, uma em um bairro, outra em outro, que é lugar assim, desse tipo, porque os doentes é que precisam de remédio. São as pessoas mais marginalizadas que nós devemos estar correndo atrás dela. Mas a gente não consegue fazer mais do que uma célula. É para estar de ponta a ponta em cada lugar onde tivesse as pessoas no nível desse, ter ali o plantão, o pronto-socorro para ver as almas sendo libertas de Satanás. Mas onde está a igreja? Dentro do templo, com horário contado, se o pastor passar do horário, ai dele. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Nós precisamos nos voltar a Ti, arrependidos, confessando os nossos pecados. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. Esse discipulado começou em maio de 2023. Nós já estamos em Jeremias. Eu espero que uma mudança radical já tenha acontecido. Eu tenho visto já alguns sinais, famílias transformadas. Eu não estou vendo mais pessoas com seus filhos sem poder sentar no templo com elas já estão conseguindo seus filhos sentar no templo com elas no domingo, porque é o dever a família toda junta. Já estou vendo isso acontecer. Já posso ver que as pessoas estão entendendo que a mãe e o pai que tem culto doméstico em casa, o filho não tem nenhum problema de sentar no templo e ouvir o seu profeta, o seu líder da sua congregação falar. Muitas mudanças já foram feitas, eu estou vendo já os melhores anos do ministério apostólico internacional de Jerusalém, mas ainda é pouco para o que nós precisamos, tem muito mais. O reformador não para, ele está aqui conosco. Cada discipulado é um capítulo, cada capítulo o reformador está presente, porque ele é a palavra. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Então eu não posso perder a esperança. Ele é o reformador, ele mudou a história em antes e depois de Cristo, ele também está mudando a história do ministério. Antes de fazermos esse discipulado com a Bíblia aberta toda semana, e o depois de fazermos o discipulado. Antes não tinha nada de errado pelo fato de que as revistas eram baseadas na Bíblia. Porém, entre aquilo que é certo e aquilo que é mais ainda do que certo, porque é certo se buscar na Bíblia uma revista que faz tudo que está na Bíblia, é certo. Mas é mais do que certo. É mais do que certo. Não tenha dúvida. A gente pegar a Bíblia, abrir em cada capítulo e estudarmos juntos. É mais do que certo. É certíssimo, vamos dizer assim. É certíssimo. Eu tenho certeza que o resultado maior é de você abrir a Bíblia e estudar. Você vai numa sequência, ouvindo a voz do seu Deus, sem tirar nem acrescentar. E você verá, e nós já estamos vendo, o que Deus está fazendo. Tem adolescentes
e as professoras achavam que eles não estavam interagindo. Sabe como é as coisas? Quando a gente não vive a palavra, tem dificuldade de achar que outros possam viver. Quem não se emociona, não fica totalmente tomado pelo fogo de Deus quando lê a palavra, não sente prazer e pensa que os outros não vão sentir. Então, aqui a gente vê as notícias, os adolescentes não estão gostando. Se tiver um professor que viva a palavra, que medite de dia e de noite, que tenha amor à palavra, que esteja falando da palavra, incendiado pela presença, porque eu sou assim, eu começo a falar a palavra, eu começo a sentir o fogo de Deus na hora, porque a palavra é que nem fogo. E isso faz você estar animado, e quando você está animado, você contagia os outros. Seja na adolescência, seja qual for a idade, seja qual for o discipulado, de adolescente, de jovem, se tiver um professor que estiver vivendo o fogo da palavra, com certeza ficarão contaminando, serão contaminados os alunos. Os discípulos serão contaminados. E graças a Deus nós já conseguimos, já temos adolescentes que estão apaixonados pela Bíblia e ficam dizendo: eu quero ir na casa da apóstola Rai, porque realmente ela descobriu um tesouro. Vejam só, descobriu um tesouro, porque a revista vinha baseada na Bíblia. Mas veja como faz diferença. Olha como é a expressão descobrir um tesouro, porque é claro que a fonte, a nascente é mais importante. É na nascente que nós devemos ir, não tem nenhuma contaminação. A Bíblia é a nascente, é dela que sai tudo que for de Deus, que você quiser, revista, é, papelzinho escrito com a palavra de Deus, ótimo, tá bom, tá maravilhoso. Mas se você pegar na Bíblia, faz diferença. Crendo que ela é a palavra de Deus, porque tem quem pegue que não acredita, que não sente nada, não tem nada, não dá resultado nenhum. Mas se você pegar a Bíblia, crendo que é a palavra de Deus, nunca vai ficar sem estar sendo alcançada por ela, porque ela não volta vazia. Então, graças a Deus por isso. E aqui Jeremias continua falando nesse capítulo 5, de 4 a 6, vemos que Jeremias deixa claro que aqueles que ele encontrou eram pobres sem instrução, aqueles que não eram instruídos nas exigências do Deus justo. Certamente ele pensou, se ele fosse aos líderes, eles conheceriam o caminho do Senhor. Mas a visita de Jeremias trouxe apenas decepção. Jeremias 2:8. Os líderes se uniram ao povo e abandonaram o serviço a Deus. Jeremias 2:20. Assim Deus julgaria líderes e seguidores igualmente por seus pecados. Jeremias se referiu a 3 animais selvagens para retratar o castigo vindouro. Ao romper com o jugo de seu mestre, Judá se abriu para o ataque de feras saqueadoras. O leão, o lobo e o leopardo simbolizava os estragos do ataque da Babilônia a Judá. Em Jeremias 5, de 7 a 9, Deus fez a Judá 2 perguntas retóricas. Primeiro, ele perguntou por que deveria perdoar Judá. Segundo, ele perguntou por que deveria não punir Judá por seu pecado. Entre as 2 perguntas, Deus descreveu o caráter de Judá de uma maneira que tornou as respostas óbvias. Ele não poderia perdoar Judá porque ela o havia abandonado e jurado por falsos deuses. Deus puniria Judá por sua idolatria e adultério. Em Jeremias 5, de 10 a 19, vemos que Judá, a videira escolhida por Deus, havia se tornado uma videira brava. Jeremias 2:21. Então Deus chamou seus invasores para atravessar as vinhas de Judá e podar os ramos mortos. Embora a nação não fosse destruída completamente, aqueles indivíduos que não pertenciam ao Senhor seriam removidos em julgamento. Em Jeremias 5, 20 a 30, a leitura nos mostra que Judá havia decidido não
decidido não conhecer a Deus. Embora ela tivesse olhos e ouvidos, ela não os ouviu, não viu ou ouviu, ou seja, não compreendeu o verdadeiro caráter de Deus. Ezequiel 12:2. Ela se recusou a temer ou reverenciar a Deus. Provérbios 1:7. Embora até mesmo o mar permaneça dentro de sua barreira eterna, o povo de Judá se recusou a permanecer dentro dos limites da aliança de Deus. Em vez disso, eles se desviaram e foram embora. Eles se recusaram a ver a mão graciosa de Deus em ação, fornecendo-lhe as chuvas do outono e primavera que asseguravam a colheita. Louvado seja Deus. Mais uma vez, nós vemos Deus sendo trocado por ídolos. Jeremias é um profeta sofredor, viveu em tempos difíceis. Eu posso até perguntar qual é o tempo que não é difícil para um profeta. Qualquer profeta, quando é levantado por Deus, ele vai viver tempos difíceis. Não é diferente hoje, com profetas e profetisas, como está escrito em Atos 2:17. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, filhos e filhas profetizarão. Deus sabe como estão as filhas e os filhos que estão profetizando. Traídos, abandonados, rejeitados. É sempre assim. É sempre assim, mas sempre o Senhor muda a história. Sempre tem a punição, o trazer de volta, tudo ele faz para trazer de volta. Os que traem, os que abandonam a Deus, rejeitam os profetas, muitos deles têm chance quando se arrependem e vão viver novamente na comunhão com o Senhor. Então, a nossa esperança é que, assim como Israel, muitos voltavam. Claro que vem com as marcas da disciplina que foi tomada cada vez que eles eram escravizados, que eram entregues à nação inimiga, ficavam lá exilados, voltavam com marcas. Mais importante é que voltava. Mas não seria melhor que não estivesse rejeitando o Senhor, não tivesse com dificuldade de confessar pecados, porque o pior de tudo é a dificuldade de achar que pecou, que está fazendo errado. Se você olhar para nós como igreja hoje, a gente acha que está ótimo porque a gente vai os domingos para o templo, porque a gente chega lá mesmo olhando o relógio, procurando ver que hora vai terminar para voltar logo para casa, mas acha que está tudo maravilhoso porque vai ao templo, porque achamos que é suficiente ser religioso. Quando Deus não chamou ninguém para ser religioso, chamou para ser seus filhos, para viverem como filhos, na intimidade com Ele. E nós recusamos o melhor, que é ser filhos, para ser apenas religiosos. Religiosos não entram nos céus. Quem entra nos céus são os filhos de Deus. E nós não podemos ter essa posição de religiosos. Nós temos que ser aquilo que Deus nos fez. Jesus comprou e nós poderíamos ser escravos porque fomos comprados, mas Deus resolveu nos tomar como filhos e nós preferimos ser religiosos. Mas em nome de Jesus, essa trajetória de alimento espiritual diário com a palavra de Deus, como foi determinado, capítulo no horário da oração, no momento da intimidade com Deus, lugar secreto, outro capítulo após o almoço, enquanto descansa o almoço, outro capítulo no culto doméstico à noite com toda a família. Acredito que o reformador já está fazendo algo de um rebuliço. O reformador Jesus Cristo, aquele que dividiu a história em duas, o antes e depois de Cristo, continua dividindo as nossas histórias em duas. O antes de estarmos na intimidade com Ele e o depois da intimidade com Ele é outra história. Bem, louvado seja Deus por mais um capítulo, capítulo 5 do profeta Jeremias, e não esqueçamos que todo primeiro sábado de cada mês nós temos os discipuladores aniversariantes almoçando com os apóstolos Elias e Rai, no horário das 13 horas no templo, na sala ao lado do templo do seu jardim. Após esse almoço, às 14 horas, começa o culto. Das 14 até às 19, nós estaremos todos lá numa tarde de consagração, todo o primeiro sábado de cada mês.
E louvamos a Deus porque é uma tarde festiva, apresentando a palavra que foi estudada durante o mês. Cada um apresenta de uma forma, em forma de jogral, em forma de teatro, em forma de cânticos, e assim passaremos uma tarde consagrando ao nosso Deus as nossas vidas, mostrando para Ele que temos o prazer na lei dEle, somos imergidos na palavra, por isso estamos ali, todo o primeiro sábado de cada mês. Agradeço a Deus por a vida de todos que estão fiéis à palavra, porque Deus está fazendo algo extraordinário no nosso meio. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.